Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. E nessa epístola, nessa carta, nós vamos ler no capítulo 4, dos versículos 10 ao 20. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Assim diz a palavra de nosso Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar contente, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos, adoramos o teu santo nome. A tua palavra acaba de ser lida uma vez mais, está diante de nossos olhos, e agora, Senhor, ela será exposta. Assim te pedimos, Senhor, que tu nos abençoes a todos, aqueles que aqui estão no templo, aqueles que estão acompanhando o culto pela internet, e ao teu servo que contigo fala, para que, independente de suas falhas, independente de suas limitações, o povo seja abençoado, assim como eu já fui abençoado na leitura e no estudo dessa palavra antecipadamente. Ajuda-nos, abençoa-nos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e redentor meu. Amém. A Epístola aos Filipenses é uma das cartas da prisão que Paulo escreveu quando preso em Roma, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo estava preso depois de tantos e tantos anos de ministério, de levar a palavra a várias regiões, em especial da Ásia, da Palestina e da Ásia. E essa carta foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo. E é importante sabermos que isso já é mais ou menos no finalzinho do ministério, da vida verdadeiramente do apóstolo Paulo, que faleceu entre os anos 64 e 67, algum ano aí intermediário, alguma época intermediária. Ou seja, dos seus últimos escritos é a carta aos Filipenses. É bem conhecida de todos nós e muito emblemática a visão que Paulo teve
quando ainda na Ásia, ele, uma noite, viu um homem que lhe falava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele não teve qualquer dúvida quanto a esse chamado, entendeu claramente que aquilo era, de fato, uma instrução de Deus, uma vez que ele vinha lutando, ele e seus companheiros de viagem, nessa segunda viagem missionária de Paulo, vinham todos eles lutando para prosseguir na expansão da proclamação do Evangelho rumo ao leste da Ásia. Ora, Macedônia não é mais Ásia, Macedônia é entrada a partir da Ásia na Europa. Então, ele percebeu claramente que Deus mesmo o estava impedindo de seguir naquilo que ele havia planejado, de seguir pregando na Ásia. Nós vemos no relato de Atos, capítulo 16, nós vemos essa história, exatamente isso que eu contei rapidamente para vocês. Lá está com todos os detalhes. O certo é que nesse mesmo capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem, daqui a pouco eu vou mencioná-los, eles então estavam exatamente nessa época numa cidade portuária chamada Troade. E aí então ele imediatamente com seus companheiros, ou seja, Paulo, agora acompanhado de Silas, Barnabé tinha se dividido, ido para outra região, não o acompanhava mais. Eles que saíram de Antioquia, que era a igreja missionária que enviou, não só essa vez, mas outras vezes, Paulo também, Silas e Barnabé, eles saíram de Antioquia e estavam, como eu disse, rumando, estavam com toda a intenção, muito focados na evangelização da Ásia, mas agora essa visão os fez mudar completamente de rumo e eles partiram para a Macedônia, entrando, porta de entrada para eles, para a Europa. Então, eles partiram rapidamente para obedecer a essa visão, como eu já falei, crendo firmemente que Deus os havia mandado para essa região. Interessante que toda essa história, toda essa mobilização de Paulo e de seus irmãos, e aí ele já estava acompanhado também de Timóteo, acompanhado de Lucas, assim como de Silas, como eu já mencionei. Eles, então, se mobilizaram para rumar para a entrada da Europa e as coisas começaram a funcionar muito rapidamente. Aquilo que era dificuldade, originalmente, nessa intenção forte que ele tinha de seguir para o leste da Ásia, passou a ser uma facilidade muito grande. Eles tiveram que fazer deslocamento por barco, tiveram que fazer deslocamento por terra, e tudo isso aconteceu de uma forma muito rápida. O certo é que, claramente, Deus ia mostrando para ele e para os seus companheiros que o seu objetivo era outro. O objetivo era a proclamação da palavra, da mensagem do Evangelho, agora no continente europeu. E logo, rapidamente, chegaram, depois desse percurso por mar e terra, à cidade de Filipos, a qual foi escrita essa epístola que nós lemos aí no capítulo 4, dos versículos 10 a 20, todas essas palavras que nós vimos muito bem. Filipos era uma cidade importante dentro do Império Romano, porque Filipos foi elevada a um centro administrativo. A mensagem de Atos mostra isso muito bem. Ela foi elevada à categoria de uma colônia do Império Romano. E aí, nessa cidade, ela era importante porque, além de ser um centro administrativo dos romanos, do Império Romano, um império muito bem organizado, como nós sabemos muito bem, que dominou uma vasta região da terra conhecida, vamos dizer assim, daquela época, eles tinham ali
um centro administrativo e militar e um lugar, aquilo que a gente chama hoje, na linguagem, por exemplo, da aviação, um hub, né? Um centro de onde se expandem as comunicações, os transportes. Naquela época, Filipos fazia efetivamente esse mesmo papel dentro do Império Romano. Pois bem, logo na entrada, logo no início, bem no início dessa estada em Filipos, aconteceram alguns fatos muito importantes, alguns que a gente lembra muito bem. Em especial, eu quero destacar aqui, a primeira coisa que aconteceu foi o fato de que logo que chegaram àquela cidade, no sábado seguinte, eles não perderam tempo e se dirigiram para um local de oração à beira de um rio. E lá eles encontraram um grupo de mulheres que também tinham ido, que tinham o costume de ir para aquele lugar para orar. Gente que tinha efetivamente não a dedicação aos ídolos, que naquela época eram muitíssimo abundantes, deuses e mais deuses, mas iam para orar ao Deus vivo. E nesse lugar, à beira desse rio, que eles foram, Paulo e seus companheiros, lá, dentre essas mulheres, havia uma mulher chamada Lídia, que nós conhecemos muito bem, especialmente nós, como vários de vocês que aqui eu vejo na assistência, que já são antigos de igreja. Temos filhas, netas com esse nome, Lídia. Isso por conta dessa mulher. Essa mulher era uma mulher muito devota, gentia, vejam bem, não era judia, gentia, e ela, então, também se dirigia sempre a esse lugar para orar. Era aquilo que se chama uma prosélita, ou seja, não era judia, mas era, no mínimo, simpatizante do Evangelho. E por conta de ter sido atraída para o judaísmo. Ela não sabia ainda, mas ela estava prestes a se tornar uma cristã. Mas ela tinha simpatia e tinha um conhecimento grande da religião judaica. E ela também foi a esse lugar para orar. Ela era uma mulher de destaque, porque ela era uma vendedora de púrpura. Isso é um tecido, uma mercadoria muito cara, e alguma coisa que exige um alto investimento de recursos para promover a venda desse produto, que era um produto muito desejado, porque era usado não só pela realeza, mas por toda a nobreza do Império Romano. E ela foi, então, orar junto com aquelas outras irmãs, e lá ela ouviu o Evangelho através do apóstolo Paulo e se converteu. Ao ponto de, como eu já disse, ela, como uma mulher de posses, e com toda a generosidade que ela tinha, ela convidou Paulo e seus companheiros para se hospedarem na casa dela. E eles aceitaram. Então, podemos dizer clarissimamente que Lídia é a primeira crente, a primeira convertida do continente europeu. Agora, após essa reunião, após essa conversão, após essa ida de Paulo e seus companheiros para se hospedarem na casa de Lídia, aconteceu também um outro fato, nos dias subsequentes, muito interessante, que também vários de vocês, se não todos, devem conhecer. Foi o fato de Paulo ter curado uma jovem adivinhadora. Uma jovem adivinhadora que o perseguia, modo de dizer, indo atrás dele proclamando, dizendo em alta voz: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela seguia como se fosse um porta-voz
nas costas deles, anunciando para todo mundo que se encontrava no caminho, eles que volta e meia seguiam para aquela mesma região de oração, e ela ia apregoando aquilo. Um dia Paulo começou a ficar irritado com aquilo, porque ele não queria propaganda que viesse de Satanás, evidentemente, porque a pobre coitada mulher, na verdade, era um instrumento de Satanás para promover lucro para os seus patrões, os seus donos. Funcionava mesmo como uma escrava que tinha esse poder de prever coisas, de adivinhar coisas, e com isso seus patrões ganhavam muito dinheiro e eles perderam toda essa fonte de recursos porque ela parou de adivinhar coisas. E ele, então, fez essa obra, derramou essa bênção sobre a vida dessa mulher, livrando-a da escravidão de Satanás. Outro fato importante, na sequência, tudo isso está relatado em Atos, após essa cura da jovem adivinhadora, foi o fato de que, como ele fez esse milagre de retirar esse espírito de adivinhação dessa mulher, o que aconteceu é que os seus próprios patrões, os patrões da moça, da senhora, levaram-no à prisão, acusando de estar disseminando ideias e religiões estranhas àquilo que eles já praticavam naquela região. E até nisso, podemos comprovar aquilo que Romanos 8, 28 fala, e ele próprio escreveu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O que eu estou querendo dizer com isso? Na prisão, depois de serem maltratados, depois de serem chicoteados com varas, eles louvavam a Deus e aconteceu algo maravilhoso, um sinal de Deus confirmando o trabalho deles na prisão. A prisão à noite, quando eles louvavam a Deus, mesmo naquela situação tão difícil, tanta tribulação, a prisão aquela região sofreu um tremor de terra. As portas se abriram da prisão, mas nenhum deles saiu da prisão, eles ali ficaram, e o carcereiro ficou muito assustado com tudo isso, porque logo viu, serei morto, porque as autoridades não vão me perdoar ter deixado escapar esses prisioneiros. Mas o próprio Paulo gritou lá de dentro, não, ele puxou da espada para se suicidar. Não faça isso, está todo mundo aqui dentro, não precisa se preocupar. Ele ficou tão impressionado com aquilo que se ajoelhou diante de Paulo e, entendendo que eles de fato eram servos do Deus Altíssimo, com aquela moça, aquela senhora, havia falado dias e dias no seu espírito de adivinhação, ele se ajoelha diante de Paulo e fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E então, nesse caso, Paulo prega o evangelho para ele também, e ele se converte. Leva Paulo e os companheiros para a sua própria casa, olha que coisa interessante, isso tudo na madrugada, para a sua própria casa, trata das feridas, dos ferimentos que eles tinham, e ali, então, toda a família ouve o evangelho, assim como o carcereiro inicialmente tinha ouvido, e todos se convertem, e todos são batizados. Esse é o registro que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos. No caso da própria epístola, agora deixando de falar de todo esse contexto, de como o evangelho começou nessa região da Europa, dentro da cidade de Filipos, que foi a primeira alcançada nessa segunda viagem missionária de Paulo, falando agora um pouco sobre a própria epístola, que, como eu já disse para vocês, foi escrita por volta do ano 61, já no final da vida e do ministério do apóstolo Paulo.
a grande tônica, o grande tema dessa epístola, dessa carta aos Filipenses é a alegria. Vejam bem, Paulo fala e escreve sobre alegria quando ele estava preso. E ele já sabia que estava já no rumo da própria morte, o que aconteceu poucos anos depois, mas ele tinha no coração esse tema da alegria. Alegria não por si próprio, alegria não por uma filosofia grega, tipo o estoicismo, né, que, dentre outras coisas, divulgava a ideia, defendia a ideia de uma contemplação da vida que, mesmo diante de todas as dificuldades, tinha que pensar otimistamente em tudo. Não era nada disso. Essa alegria que Paulo escreve, portanto, como a gente muito bem sabe, a boca fala do que o coração está cheio, a pena dele também escreveu algo que estava dentro do seu coração, ou seja, a alegria. Mas alegria em quê? E baseada em quem? Em Cristo Jesus. Ele transmite para aqueles irmãos, nessa carta aos Filipenses, ele transmite princípios não só de alegria, como também de gratidão, em função de todo aquele período que ele conviveu com aqueles irmãos ali, e também em outras igrejas. E ele queria que eles entendessem a importância desse relacionamento com Cristo, o relacionamento de poder, o relacionamento que transmite paz, que transmite alegria. E eu quero dizer aos irmãos, agora, depois de toda essa fase introdutória, que a mensagem tem o seguinte título: Cristo, fonte de alegria, paz e misericórdia. Esse é o tema da mensagem que os irmãos estão participando, estão ouvindo. Então, o que Paulo mostra claramente quando escreve essa carta aos Filipenses, quando ele aborda o tema da alegria dentro desse contexto de uma alegria não vazia, não uma alegria surreal, mas uma alegria real, porque ela está baseada no Evangelho, ela está baseada em Cristo Jesus. Ele queria que não só isso, que ele experimentava ao longo de todos esses anos, desde que ele foi convertido lá na estrada de Damasco, como nós muito bem sabemos da história que Atos registra. Ele queria transmitir isso também aos filipenses, porque ele sabia muito bem que eles que vinham do mundo gentio, que eles que estavam iniciando a vida cristã, iriam sempre ter muitas oposições, muita dificuldade, muita perseguição, inclusive. Mas ele não queria que eles se abatessem. Ele não queria que eles se entregassem à depressão, à tristeza, mas que eles tivessem alegria. Como eu já falei algumas vezes, não uma alegria vazia, não uma alegria filosófica, mas uma alegria verdadeiramente que expressasse a fé que havia sido implantada nos corações daqueles filipenses. Ele procura mostrar, então, a eles essa importância acerca da alegria. Vejam, então, olhem, voltando ao texto, voltem seus olhos para o primeiro versículo que lemos, o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Uma outra forma de demonstrar alegria, estar contente. Contente
em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, ele aqui destaca a questão da alegria, do contentamento, mesmo tendo passado por todas essas dificuldades, e ali, uma vez mais, preso em Roma, ele estava numa situação muito difícil, numa situação de privação da liberdade, mas ele até destaca, e a gente sabe bem disso, ele sabia muito bem que o evangelho não estava preso como ele estava. O evangelho estava sendo proclamado por ele próprio e pelos outros cristãos, pelos apóstolos, pelos crentes, em toda a parte que haviam sido evangelizados e tinham aceitado a Cristo como Salvador e Senhor. Ele sabia que o evangelho não estava preso, o evangelho estava muito solto e muito vivo e continuava atuando nas mentes e nos corações daqueles que haviam sido alcançados pela maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei para vocês que a tônica da carta é alegria. E, de fato, se a gente for ler a carta como um todo, são apenas 4 capítulos, nós vamos ver menção ao termo alegria, ou a termos equivalentes como esse que vimos aqui nesse versículo. Contente, contentamento. Nós vamos ver citações desse tipo 16 vezes, em apenas 4 capítulos. Então, o que Paulo tenta mostrar a eles é exatamente isso, a importância de não se deixar abater pelas circunstâncias externas, pelas circunstâncias ao redor de todo crente. Ele era uma prova viva disso. Apesar de toda essa dificuldade, de todas essas tribulações que ele passava na prisão em Roma e que já tinha passado em várias outras oportunidades, o livro dos Atos dos Apóstolos é abundante nessas descrições. Ele que já tinha aprendido isso, a importância de não ficar tão influenciado, tão impactado pelas tribulações e ter alegria. Mas não se esqueçam disso que eu já falei, e eu insisto nessa tecla, nessa tônica. Alegria no Senhor, não qualquer alegria. Então, o que Paulo faz é exultar, depois de, nesses versículos 10, 11 e 12, descrever essas tribulações em que ele tinha passado, mas que ele também tinha sido abençoado, porque ele faz o contraponto daquilo que é negativo com aquilo que é positivo, através desses versículos 10, 11 e 12. Já no versículo 13, ele usa uma expressão de exultação que nós conhecemos muito bem. Leiam aí comigo, vamos ler juntos o versículo 13 da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler juntos o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Entenderam agora o que significa o tudo posso naquele que me fortalece? Aqueles mais maduros como eu aqui, certamente viram em anos passados, 10, 15, 20 anos, plásticos em carros com esse versículo. Isso era muito abundante há 20 anos atrás. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma verdade, claro. Só que a maioria do nosso povo, a maioria não entendia o que significava essa expressão. Então, era muito comum menções e comentários de gente que lia, que não conhecia verdadeiramente a palavra, que lia esse versículo, especialmente nos plásticos, nos carros, o seguinte pensamento: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter uma boa casa, eu posso ter um carro novo, eu posso ter dinheiro, eu posso ter uma ótima família, uma abençoada família. Mas não é nada disso.
Nós acabamos de ver, e eu estou destacando isso para vocês, o que ele queria dizer ao exultar em Cristo, falando dessa forma, escrevendo dessa forma: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele podia? Ele podia passar fome, ele podia ser maltratado, ele podia ser chicoteado, como foi várias vezes, ele podia naufragar, mas ele também podia ser alimentado, ele podia ser ajudado, ele podia ser abençoado por outros irmãos, ou seja, em última análise, abençoado por Deus, abençoado por Jesus Cristo. Ele podia tudo, porque ele estava firmado só e somente em Cristo Jesus. Nesse sentido é que ele tudo podia, porque ele estava firmado em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. O desejo de Paulo, então, era que os filipenses, assim como ele, tivessem esse conhecimento mais do que intelectual, conhecimento no coração, essas verdades todas no coração, para suportar os momentos de tribulação, de perseguição, de angústia, para que não se deixassem abater por nada disso, porque certamente eles estavam vivendo momentos de dificuldade, mas ainda viveriam outras épocas e outras ocasiões em que eles teriam perseguição, que eles teriam dificuldades de toda sorte, e eles precisavam estar preparados para enfrentar tudo isso com a mente de Cristo e não apenas baseados nas suas convicções do mundo e nas suas possibilidades humanas. Ele tudo podia porque ele estava absolutamente firmado em Cristo Jesus. Ele queria mostrar isso aos seus leitores, àqueles que haviam sido evangelizados por ele ou não, que deveriam então ter essa mente, esse espírito, esse coração voltado para Cristo, para suportar todas essas adversidades. Se nós caminhamos um pouco mais, depois do versículo 13, olhamos os versículos de 14 a 18, veremos que Paulo segue nas suas exortações, demonstrando grandemente o seu reconhecimento e gratidão àqueles crentes filipenses por toda a ajuda que haviam suprido para ele, porque ele que vivia pregando o evangelho muitas e muitas vezes, em várias ocasiões, uma vez mais repito, Atos dos Apóstolos conta toda essa história, como vocês sabem muito bem. Ele era fazedor de tendas, mas houve uma boa época em que ele se dedicou única e exclusivamente à proclamação do Evangelho e já não tinha fonte de recursos. Para não passar necessidade, então, esses crentes filipenses enviaram donativos para ele e supriram-no, como o próprio texto mostra claramente, perfeitamente, independente dele não poder trabalhar, porque a tarefa que Deus havia lhe confiado, que Jesus mesmo havia lhe confiado, já desde aquela época em que ele foi convertido lá, naquele dia na estrada de Damasco, a tarefa dele principal era levar a mensagem do Evangelho aos gentios. E foi isso exatamente que ele fez lá em Filipos, como eu já relatei para vocês. Então, se nós lermos os versículos 14 a 18, eu peço a vocês que acompanhem aí nas suas Bíblias. Ele continua a sua carta dizendo: todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, nesses versículos de 14 a 18, ele mostra que estava perfeitamente suprido, e isso graças à generosidade, graças à preocupação, graças às misericórdias que Deus tinha colocado nos corações daqueles crentes filipenses, que supriram-no para todas as suas necessidades, e não lhe faltou nada, como ele diz aqui. Então, nós vemos a questão da alegria, nós vemos a questão da misericórdia também, da generosidade, virtudes que ele próprio, em outra parte de suas cartas, tinha escrito aos irmãos, mostrando que isso tudo era muito importante na vida do cristão. E ele testemunha aqui, nessa carta aos Filipenses, que eles justamente já tinham percebido tudo isso, já tinham entendido isso, e esse conhecimento que eles tinham nas suas mentes tinha descido para o coração. Então, além de todo o conhecimento teológico que eles receberam, eles também aprenderam as virtudes que Cristo queria que eles compreendessem através dessas coisas. E estavam exercendo essas virtudes, em especial com relação ao apóstolo Paulo e a toda a dificuldade que ele passava, porque ele era muito obstinado nessa sua missão que ele recebeu e que ele cumpriu cabalmente ao longo de todos aqueles anos de proclamação da palavra, por todos aqueles lugares por onde ele passou. Meus irmãos, agora eu quero que vocês prestem atenção, em especial, no que vem na sequência do texto, que é o versículo 19, que nós vamos ler aqui novamente. E eu quero fazer uma reflexão específica sobre esse versículo. Assim diz o versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Com todo esse pano de fundo que eu já detalhei para vocês, do suprimento que ele recebeu, da generosidade demonstrada pelos irmãos filipenses, ele chega ao final desse trecho com essa oração. Isso aqui é uma verdadeira oração. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele queria, então, mostrar a eles que esse amor que eles tinham recebido de Cristo, através de sua morte, através da cruz, através de sua ressurreição, esse amor precisava seguir crescendo, seguir sendo demonstrado. E ele confiava plenamente em Deus, que Deus iria supri-los de todas as coisas que eles precisassem para que eles continuassem exercendo esse amor. Não mais, talvez, ao apóstolo Paulo, mas a todos aqueles a quem eles fossem evangelizar, com quem eles fossem ter contato. Esse texto, esse versículo, me é particularmente muito caro. Há coisa de aproximadamente 30 anos, eu, como engenheiro civil que sou, eu trabalhava no México. Eu tinha já trabalhado de 1992 até 1994, final do ano de 1994, lá, e eu lá estava trabalhando numa grande obra, e eu estava com a família, esposa e 3 filhos. Naquela época,
crianças entre 5 e 10 anos de idade. Mas depois, voltando para o Brasil e entendendo que devia deixar a família aqui em São Paulo por conta de dificuldade que é sempre bem conhecida de todos nós, esses deslocamentos causam muitas dificuldades para as crianças na escola. Vai para um lado, é um idioma, é um currículo, volta para o Brasil, não aprenderam português, não aprenderam história do Brasil, tem que fazer toda uma adaptação. É uma confusão que eu entendi com a esposa que nós não deveríamos voltar a viver de uma forma tão aguda como aconteceu naquela vez. Mas eu tive que voltar ao México. Meses depois, alguns meses depois, quase um ano, eu tive que voltar ao México. E dessa vez eu não levei a família. E foi uma época muito dura, porque isso durou 8 meses. Eu passava 30, 40 dias sozinho na capital, trabalhando na capital, na cidade do México. E voltava, passava apenas uma semana em São Paulo com a família. E ali, rapidamente, via com a esposa o que se necessitava para que a vida não parasse, que as crianças continuassem estudando. Voltava para lá mais 30, 40 dias. Imaginem o que é isso. É muito complicado. Quando eu já estava lá pelo 6º mês e já estava entrando num processo depressivo, eu recebi uma carta que me foi enviada pelo meu pai. Para vocês terem uma ideia, hoje ele é um velho pastor que daqui a 10 dias vai completar 96 anos. Qual era o início dessa carta? Era exatamente esse versículo. O versículo 19 do capítulo 4 de Filipenses. Como eu já disse a vocês, eu que já começava um processo de depressão, por toda aquela situação, ao ler esse texto, eu fui impactado de uma maneira que mudou a minha forma de pensar e me tirou daquele estado de início de depressão. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Minhas necessidades emocionais e espirituais foram plenamente supridas através da leitura desse versículo que meu pai encimou, abriu a carta, com toda a experiência pastoral dele. Eu não tinha falado nada para ele, mas é claro que o Espírito lhe fez ver que esse texto era importante para mim naquela situação que eu vivia. Então, isso me deu ânimo novo e eu consegui completar aquele período lá e graças a Deus que não me ficou nenhuma sequela, mas ficou esse aprendizado que Paulo queria transmitir àqueles crentes filipenses e que serviu para mim no século XX e está servindo até hoje no século XXI. E é isso que eu desejo para os irmãos também. Que não se intimidem, que não se abatam diante das dificuldades, sempre, já que fomos alcançados pelo maravilhoso amor, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que confiemos única e exclusivamente no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vencer todas as dificuldades. Assim como Paulo, e eu já estou concluindo, estava firmado em Cristo, e nós também estamos firmados em Cristo, que nós não nos abatamos diante das dificuldades, porque elas fazem parte da vida. As tribulações são parte da vida. Deus não vai nos tirar as tribulações. Pelo contrário, Deus vai nos dar tribulações para que cresçamos
na sua graça, cresçamos em glória, cresçamos na maravilhosa bênção de termos sido alcançados pela salvação através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe, que Ele, pois, nos dê sempre instrução para que vivamos verdadeiramente o Evangelho como foi proclamado por nosso Senhor Jesus Cristo e como Paulo, principalmente no Novo Testamento, ele escreveu tantas e tantas cartas, dentre as quais a Epístola aos Filipenses. Que Deus, pois, nos abençoe.